Olá, meu amado, minha amada. Mais uma vez estamos juntos, desta vez para falarmos da vida de Jó. Nessa escola bíblica, nós temos aprendido a cada domingo, nós temos aprendido com cada matéria sobre a vida de Jó. E eu te convido, neste instante, para nós orarmos e pedir direção ao Senhor neste período de ensino. Deus amado, Pai eterno, Senhor, eu te clamo, Senhor, pela tua presença. Senhor, esta matéria, Senhor, tocou meu coração. Enquanto estava, Senhor, preparando, estudando esta matéria, lendo, Senhor, sobre a vida de Jó, o Senhor me fez sentir uma dor tão grande. O Senhor me mostrou, Pai, parte do sofrimento de Jó. Senhor, em nome de Jesus, que eu consiga passar, que eu consiga transmitir, Senhor, mediante o teu poder, mediante a tua misericórdia, Pai, que eu possa ser fiel aos teus pensamentos, Pai, e à tua direção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Nós vamos então agora imediatamente para a aula de número 4. Mas antes eu queria fazer um agradecimento especial à Panorama, edbpanorama.com e particularmente ao professor Éder Tomé da Silva, pelo carinho, pela forma com que me atendeu, pela prestatividade com relação aos slides desta ministração. O tema deste trimestre é a fragilidade humana e a soberania divina. Nós já tivemos as 3 aulas, o livro de Jó, quem era Jó, Jó e a realidade de Satanás, e hoje nós vamos falar sobre o drama de Jó. Vamos para a nossa leitura bíblica, Jó, capítulo 1, do 13 ao 22. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam, significa pastavam, junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram e os moços, e feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda falando, veio outro e disse: ordenando aos caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha,
para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Meu amado, minha amada, nós estamos observando nesta narrativa bíblica o sofrimento que Jó passou. Nós temos que entender, nós temos que nos transportar para o período da vida de Jó. Porque muitas vezes lemos alguns textos e passamos rapidamente. Sobre Jó eu já sei. Mas quando nós paramos e observamos os detalhes, nós nos colocamos no lugar de Jó para sentir parte da aflição que ele sofreu com estas perdas consecutivas. Porque veio um, deu uma notícia, em seguida veio o segundo, o terceiro, o quarto, uma notícia ruim em cima da outra. Vamos nos colocar agora, vamos nos transportar para o tempo de Jó. O texto áureo está em Jó 2:21, que diz: E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. A verdade prática desta lição, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. O grande segredo de Jó, diante de tudo isso, ele permaneceu fiel ao Senhor. Então vamos para a parte da introdução. A provação de Jó fez com que a sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão dos seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e os outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, também morreram. Cenas difíceis de esquecer. Nós vamos refletir como Jó reagiu diante de tudo isso. É o objetivo de nós agora analisarmos cada acontecimento na vida de Jó. O tópico 1 diz respeito à tragédia de natureza econômica. No subtópico 1, o sucesso na esfera comercial. O autor sagrado ele já havia sublinhado de que Jó era o maior de todos no Oriente. E nós sabemos que Jó se destacava, era um homem muito rico, era um homem poderoso, mas não era um homem com um pouco mais de dinheiro, não. Era um homem muito poderoso. Era um homem que nós poderíamos comparar a sua riqueza no nosso tempo contemporâneo como um Bill Gates, como um Donald Trump, né? Vamos vir para o Brasil como a riqueza de Antônio Hermílio de Moraes. Era um homem muito rico, com muitas posses. E ele tinha muita riqueza. O autor já havia destacado esta riqueza e a prosperidade medidas pela grande quantidade de animais e servos que estavam servindo a Jó. Muitos animais. Ele possuía 7.000 ovelhas, ele possuía 3.000 camelos, ele possuía 500 juntas de boi, então possuía 1.000 bois, né? A junta são 2, então 1.000 bois e 500 jumentos. Então observe que ele era muito rico. O comércio e a atividade de campo eram as principais atividades que Jó
exercia naquela época. Devido à riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e a empresários contemporâneos, como eu falei. E ele tinha as ovelhas que proporcionavam lã para a produção têxtil. Era um homem de muito sucesso. Os camelos, as jumentas, estavam a serviço do transporte. É como se uma grande empresa tivesse milhares de veículos para fazer o transporte da sua produção. Naquela época, quem tinha uma jumenta já era considerado com posse, porque tinha uma jumenta para transportar o seu produto. Mas, na verdade, ele tinha 3.000 camelos com mais 500 jumentas que ele utilizava para o transporte. Era um homem muito rico. O sucesso de Jó na esfera do campo. A atividade de Jó era, sem dúvida, a principal nos negócios dele. Ele tinha tantas juntas de bois ao seu serviço e que isso demonstra para nós que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terra. Ele era dono de muitas terras, não é? E aqui nós temos, inclusive, que as ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção do laticínio. Isto fazia de Jó, meu amado, minha amada, um verdadeiro empreendedor no sentido moderno dos tempos. Então nós poderíamos trazer para a época atual e dizer que Jó era um homem de muitas posses, um homem de muito sucesso. Aí nós entramos no subtópico 3, que diz o ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais de Jó. Assim, destruiu os animais, destruiu o pessoal que estava a serviço dele. Houve uma desestabilização financeira de Jó. Ora, quando ele mata os animais, quando há o roubo, o que ele faz? O inimigo está desestabilizando o transporte, desestabilizando a vida financeira de Jó, não é? O ataque do diabo, Satanás atingiu também na esfera do campo a produção de proteína, de laticínios, não é? E quem é que não se desespera, meu amado, minha amada, diante de uma situação dessa? Um quadro desesperador, aonde ele começa a perder tudo de uma só vez. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém que quebra é mediante a ação maligna do inimigo. Não. Muitas vezes um comércio quebra por apenas um mau gerenciamento ou até mesmo a consequência de uma crise de mercado, não é? Uma pandemia como estamos passando agora. Mas na situação de Jó não. Foi uma ação direta do maligno. E em muitos casos, hoje também acontece a ação direta do maligno. E aqui nós vemos a síntese do tópico 1. E você perceba que nesse slide nós temos um homem de terno, gravata, sorridente. Qual é o significado? Ah, mas este era Jó? Não. Este é o exemplo meu e seu de Jó nos tempos de hoje. A tragédia de natureza econômica atingiu Jó na esfera tanto comercial quanto na esfera do campo, mas que facilmente poderia ter atingido a um de nós agora no nosso tempo.
é o que diz esta imagem na síntese do tópico 1. No tópico 2, nós temos sobre a tragédia de natureza familiar. Esta tragédia de natureza familiar também balançou muito a vida de Jó. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos. Ele perdeu de uma forma incrível, um problema atrás do outro. E perceba, perder um filho já é difícil, mas perder todos de forma inexplicável, isto é uma forma nefasta, não é? Veja, o texto sagrado diz: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram. Está lá no versículos 18 e 19. Não havia nada mais trágico do que este acontecimento, não é? Muitas vezes nós falamos assim, alguém que perde um filho, mas não se desespere, você tem mais 3 filhos para cuidar, você tinha 4, um morreu, agora tem 3 para cuidar. Isto diminui a dor, diminui a sensação do sofrimento de um pai, mas um pai que tinha tanto carinho com os filhos e vê os 10 filhos morrendo, isso o atingiu de forma direta. E se não bastasse, também a esposa. Nós vemos aqui no subtópico 2 a frase amaldiçoa Deus e morre, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro de Jó. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentam suavizá-las, dizendo ou interpretando com uma ironia feita pela esposa de Jó, não é? Talvez ela estivesse dizendo assim: você continua aí com essa sua fé, enquanto tudo desmorona na sua vida, à sua volta. Por isso, deixe de lutar, aceita, morre, não é? Ao meu ver, ela não ironizou, ela sugeriu a Jó que amaldiçoasse ao Senhor, amaldiçoa ao teu Deus e morre. Mas ela aceitou a repreensão que Jó teve e que Jó disse a ela, chamando-a de louca, e ela aceitou com resignação. Isso é muito importante. O subtópico 3 fala sobre o fato. Qual o fato que nós estamos vendo? Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, estes ventos fortes continuam a soprar em famílias inteiras. E qual é o resultado desses ventos? É a degradação familiar, é o divórcio, são as drogas, não é? Na verdade, a grande preocupação, a exemplo de Jó, todos, eu e você, devemos nos refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa. É preciso que nós busquemos apoio, busquemos guarida debaixo das asas do Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor, por isso tem que ser hábito nos reunirmos em família, orarmos, buscarmos direção do Senhor. É muito importante que nós tenhamos esta comunhão e nós temos que pegar todos esses fatos acontecidos com Jó para nos ensinar que nós não podemos desistir. Aleluia! A síntese deste tópico 2
diz que Jó perdeu os filhos em um só dia. E a esposa, como falamos, instou-lhe a abandonar a fé em Deus. E como no livro de apoio, nós vemos que seus bens mais queridos e mais valiosos que Jó tinha eram seus 10 filhos. E para concluir a tragédia, uma notícia lhe foi trazida ao mesmo tempo de que todos estavam mortos e enterrados no meio de ruínas, na casa na qual festejavam, junto com todos os criados que os serviam, exceto um que veio para trazer a notícia. Sem sombra de dúvidas, meu amado, minha amada, esta foi a maior das perdas de Jó e que o atingiu bem mais de perto. É por isso que o diabo, o inimigo das nossas almas, reservou para o final, para que se as outras contrariedades falhassem, esta morte dos filhos pudesse fazer Jó amaldiçoar a Deus. Nossos filhos são partes de nós mesmos. É muito difícil separarmos-nos deles. Isto fere um bom homem de maneira mais profunda possível. Mas Jó não amaldiçoou a Deus. O tópico 3, nós vemos no tópico 3 a tragédia de natureza física e psicológica. Esta tragédia que também abalou diretamente a Jó. O diabo, neste subitem 1, diz que toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois Jó, o patriarca daquela família, não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação dos seus bens, da dizimação dos seus familiares. E o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Esta nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento, e esta prova dará a tônica ao restante deste livro de Jó. Porque, meu amado, Deus permitiu que Satanás tocasse, mas não matasse a Jó. Deus deu um limite e o nosso adversário tinha permissão para tocar na saúde de Jó, mas não poderia passar desse limite, não é? E na saúde, ele toca na saúde física de Jó. Vamos ver aqui. Ele toca, o texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó com uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Imagina, meu amado, minha amada, que esta ferida que o maligno implantou em Jó, ela saía pus, era uma chaga só o corpo dele. Tratava-se de uma doença capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de Jó sentar-se nas cinzas. Jó sentou nas cinzas, no hebraico, masbala, e ele pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. É muito sofrimento. E sentar nesse lugar de cinzas era uma prática que os homens antigos daquela época adotavam quando se viam acometidos de uma grande desgraça. Eles iam para esse monte de cinzas, mas por que monte de cinza? Era o local aonde era jogado o lixo, era onde eram colocados os excrementos da cidade, as coisas podres eram queimadas.
Foi para lá que Jó caminhou com seus próprios pés. Ele foi andando. Ele não foi mandado para lá, mas ele estava com chagas no corpo, com pus vertendo pelo corpo. Ele mesmo foi para Masbala, este local considerado imundo, aonde os inválidos, os dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos e aves de rapina. Muito trágica esta situação, uma situação de dor. Mas, meu amado, minha amada, não foi só na saúde física que o inimigo tocou em Jó. Houve também o toque do inimigo na saúde mental. Não há dúvida que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar. Nós não podemos negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica, perdendo sua família, perdendo seus bens, enfrentando esta chaga, as chagas purulentas que eram tratadas como grandes tumores pelo seu corpo. Vários textos dizem que era insuportável o cheiro que emanava destas feridas, não é? Sabe, nós não podemos mensurar o sofrimento de Jó. Não podemos. Ainda que mantivesse a sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia do seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Ora, quem toma esta atitude de amaldiçoar o dia que nasceu é alguém que está sob forte pressão psicológica. Para uma pessoa chegar a este ponto de amaldiçoar o dia do seu nascimento. O que nós temos que pensar com relação a isto? Que Jó estava no limite das suas forças físicas, estava no limite do seu sofrimento, estava no limite da sua saúde mental. Ele sofreu muito, ele sofreu a dor da perda, ele sofreu a dúvida, porque quando o inimigo se lançou como fogo, queimando, lançando fogo do céu, dentro da permissão que Deus deu ao inimigo, e só a isso, não para tocar na vida dele, mas só na saúde, Jó imaginava que era Deus que estava castigando a ele, mas não era Deus que estava castigando ele, porque Deus havia testemunhado quem era Jó. Jó era um servo justo, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal. Este era Jó. E ele não entendia porque tudo aquilo estava acontecendo na vida dele. O sofrimento dele foi grande. O sofrimento de Jó foi incalculável. Por tudo isto que ele passou. Sabe, eu imagino que Jó tenha vivido não o maior sofrimento, mas um dos maiores sofrimentos narrados na história bíblica. Porque o primeiro maior sofrimento foi quando Jesus, na cruz, carregou os nossos pecados, quando Jesus na cruz foi transpassado, quando foi moído, quando verteu sangue e água. Para mim, este foi o maior sofrimento, o de Jesus na cruz, quando pagou naquela cruz pelo meu, pelo seu pecado. Mas nós não podemos esquecer o que Jó passou, a dificuldade que Jó enfrentou debaixo desta pressão do maligno. A síntese deste tópico 3
é que, além de perder bens e familiares, a tragédia atingiu a saúde física, mental de Jó. Foi o patriarca Jó constrangido a suportar as dores mais terríveis, os piores desconfortos que um ser humano jamais fora submetido. Mas, meu amado, minha amada, nesta lição, nós estamos vendo e analisando o drama de Jó. Entretanto, mesmo passando por tudo isso, Jó reteve a sua integridade. Ele não perdeu a sua integridade. Aleluia! Glória a Deus por isso. Nós temos os tópicos desta lição: a tragédia de natureza econômica, o sucesso na esfera comercial, o sucesso na esfera do campo e o ataque do diabo nestas duas esferas também, na comercial e do campo. A tragédia familiar, filhos, esposa, o fato em si, a tragédia de natureza física e psicológica, quando o maligno toca na saúde de Jó, sua saúde física e mental também. E o ponto central, e eu queria comentar com você, o sofrimento se abate sobre o justo. Ah, mas nós servimos a Deus e podemos passar por um sofrimento? Podemos passar, mas nós temos que fazer como Jó, não perder a integridade, continuar confiando no Senhor. Vamos para a nossa conclusão. Nesta lição, nós vimos o drama de Jó. Foi provado de uma forma dura no seu trabalho, na sua família, na sua saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém a sua lucidez diante de tantas catástrofes. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó. Mas, meu amado, minha amada, o diabo não conseguiu executar o seu intento. Ele queria que Jó amaldiçoasse a Deus, tirando tudo de Jó, mas ele não conseguiu executar o seu intento. Jó permaneceu de pé diante da provação. Jó permaneceu firme. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante da calamidade desta natureza. Sabe, nós aprendemos muito com Jó. Nós aprendemos com ele como devemos nos comportar diante de uma dificuldade ao extremo. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. Meu amado, minha amada, se refugie em Deus. Mesmo diante desta tragédia, Jó não abandonou a sua fé em Deus. O inimigo das nossas almas, ele estava procurando o tesouro de Jó. Como assim, pastor Jorge? A Bíblia diz: onde estiver o nosso tesouro, lá também estará o nosso coração. Mateus 6:21. O nosso coração estará sempre naquilo que damos o maior valor. E o tesouro de Jó não estava nas suas posses, não estava nas suas riquezas, muito embora amasse muito seus filhos. O tesouro de Jó não estava nos seus 10 filhos, nem no amor à sua própria vida. Jó demonstrou para nós e para o diabo que o seu tesouro, aleluia, estava no seu relacionamento com o seu Deus. E eu quero fazer uma última pergunta. Onde está o nosso tesouro? Aonde está o que mais valorizamos na vida? Deus é o nosso maior tesouro. Está escrito: amarás o teu Deus de todo o coração. Deus deve estar sempre no primeiro lugar. Jó permaneceu de pé diante da provação. Meu querido, o diabo é um ser criado.
não é autoexistente, nem onipotente, e muito menos poderoso. Somente Deus detém esses atributos. Unicamente Deus é o Todo-Poderoso. Por isso nós temos que nos manter de pé. Nós temos que nos manter como Jó, firmes no Senhor. Glória a Deus. Aleluia por isso. Que Jó possa ser uma inspiração de força, de fé. Não importa o que você está passando. Não importa o que eu estou passando, a nossa comunhão com o Senhor tem que estar sempre em primeiro lugar. Este foi o drama de Jó. Percebam que o inimigo não tocou, embora tenha influenciado, não tocou na vida da esposa de Jó. Por quê? Porque ela estava sendo preservada, porque ela daria tudo de novo a Jó, 10 filhos mais lindos, daria tudo em dobro. Porém, ela foi mantida, porque é com a própria esposa que a história da família de Jó tem um novo caminho. Muito obrigado pela sua atenção. Pudemos aprender um pouquinho mais do sofrimento de Jó, do drama de Jó. Fique com Deus, até a próxima aula e um beijo no seu coração.